tarde, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um momento da nossa reunião doutrinária, um momento de reflexão, um momento do atendimento espiritual. Hoje, com nossa irmã Kátia Guerreiro, onde ela dará continuidade aos estudos do livro A Bússola e o Leme, o livro que nós estamos trabalhando esse mês, onde o tema que ela hoje fará reflexão é a nave, o capitão. Então, vamos aproveitar o momento antes dela falar. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos deixar envolver por essa linda oração, a prece de Cáritas, que eu vou deixar para que possamos nos preparar para esse momento. No momento que nós entramos no canal, o atendimento espiritual já está acontecendo. No momento que você clica aí na reunião, você já está sendo atendido. Nós vamos ouvir a reflexão da nossa querida Kátia e em seguida o atendimento espiritual. Apesar do atendimento espiritual fazermos no final, o atendimento espiritual começa agora. Os espíritos começam a trabalhar na nossa psicosfera agora. Então, fiquemos com a prece de Cáritas e em seguida, nossa querida Kátia Guerreiro, que Deus a abençoe e ilumine agora e sempre. Muita paz. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Boa tarde, gente do bem. Vamos
aqui para mais uma conversa nossa das segundas-feiras à tarde. É um prazer enorme estar aqui de volta com vocês. Já tinha um tempinho que eu não falava com vocês das segundas-feiras, né? Mas graças a Deus aqui estamos, esperando que estejamos todos em paz, né? Então, hoje, dando continuidade ao estudo do livro A Bússola e o Leme, do nosso irmão Haroldo Dutra, nós vamos falar sobre o primeiro capítulo da segunda parte, que é o capítulo 7, a nave e o capitão, né? Então, mas antes, caso alguém esteja assistindo pela primeira vez em abril as nossas palestras, vamos falar um pouquinho sobre esse livro, A Bússola e o Leme, né? É um livro de Haroldo Dutra, como já falei, que nos convida a refletir sobre a natureza, tempo, trajeto, jornada e sobre nós, que somos o viajante, né, que ele cita nesta nave, né? E trazendo sempre o autoconhecimento, é a nossa busca pelo autoconhecimento, né? E assim esse livro traz elementos para nos ajudar a fazer escolhas mais adequadas, consequentemente nos tornando pessoas melhores, né? E aproveitando melhor a nossa viagem, que é a nossa vida, né? Na primeira parte desse livro, Haroldo traz todos os recursos da simbólica aeronave, que ele chama, né? E qual é essa aeronave? Ele chama a mente humana de aeronave, né? E ele vai refletir sobre os padrões de regularidade e ordem que estão presentes na natureza e que é óbvio que também estão presentes na nossa aeronave, né? E ele traz como exemplo importante, né, a jornada migratória das andorinhas, mostrando assim a perfeição da natureza, né? São aves que se deslocam em grupos, né, da região de reprodução para outras, onde o alimento seja mais farto, né, onde elas possam descansar e depois elas retornam ao local de origem, né? Então, durante todo o livro, ele cita esse exemplo migratório das andorinhas do Ártico, né? E na parte 2, ele já vai focar efetivamente na nossa navegação, a nossa jornada migratória, trazendo esse exemplo das andorinhas para nós, seres humanos. Então, falando da nossa jornada migratória, certo? E a frase que ele coloca no início desse capítulo é uma frase, né, que ele traz como de Fernando Pessoa, mas é Fernando Pessoa no seu heterônimo Álvaro de Campos. Eu sou o intervalo entre o meu querer e o que a vontade dos outros fez de mim. Eu ampliei um pouquinho mais esse versículo esse verso, né, de Álvaro de Campos, né, para a gente tentar entender um pouquinho mais o que é que Haroldo quis trazer com este verso, né? É um poema de Álvaro de Campos, que era um heterônimo de Fernando Pessoa, que valorizava muito a modernidade, mas é um ser pessimista, né? Apesar do gosto pelo progresso, o tempo presente o angustia, né? Então, eu trouxe um pouquinho a mais da frase que o Haroldo colocou, para a gente entender que, na verdade, é um ser angustiado que não se conhece e que entende que precisa se conhecer, né? Então, começo a conhecer-me, não existo. Começo a conhecer-me, não existo. Sou o intervalo entre o que desejo ser e os outros fizeram de mim, ou metade deste intervalo, porque também a vida sou isso. E esse é um poema enorme, mas assim, com esse trechinho a mais, dá para a gente perceber que, na verdade, a busca desse heterônimo de Alberto de Campos de Fernando Pessoa, que é o Álvaro de Campos, é a busca pelo autoconhecimento, que é o que a gente vai ver no final de tudo, que é onde a gente quer chegar, né? Então, esse capítulo é o capítulo 7, como já falei, capítulo 7 da parte 2 do livro, né? E Haroldo vai nos trazer uma série de informações preciosas para nós que estamos buscando o nosso autoconhecimento, né?
E ele traz o comandante da nave, né? Conhecido também, ele faz questão de frisar esse título, que o comandante é conhecido como piloto em comando, né? É aquela pessoa responsável pela operação, segurança da aeronave, mesmo que ele não esteja diretamente manipulando os controles, mas ele é o responsável, né? E a figura desse piloto em comando, esse comandante, é fundamental para que a gente possa compreender o uso que está sendo feito da nossa aeronave simbólica, né, como um todo. Ou seja, é a hora de pensar no eu interior, que comanda todos os equipamentos psíquicos que temos, né? Aquele que toma as nossas decisões, responde por elas, aquele que conduz a embarcação, que guia, que desvenda e regula nosso crescimento e desenvolvimento humano, né? Há uma parte de nós, Haroldo nos diz, que sabe o que estamos destinados a nos tornar, né? Sabe também o caminho que precisamos seguir para chegar lá, né? E Haroldo nos traz também que as crises, as rupturas, mudanças, né, revelam que o nosso eu interior quer fazer acontecer para nós, né? O que o eu profundo pretende trazer à nossa atenção para desenvolvermos ou trabalharmos. Então, as crises são sempre oportunidades de crescimento, né? Vamos encarar sempre assim, né? Então, para cooperarmos com o nosso crescimento e desenvolvimento interiores, nós precisamos ouvir o que se passa dentro de nós, né? Porque se assim o fizermos, sentiremos essas crises como expressões de necessidades e inclinações profundas que brotam do nosso interior, da nossa psique, né? É o nosso comandante, ou seja, o piloto em comando, falando, né? Então, nesse sentido, acima de todas as imperfeições, vícios, limitações, condicionamentos, está o impacto determinante da vontade. E ele grafa a vontade em caixa alta, né? É ela que decide o movimento ou inércia da nossa aeronave, né? Então, atuando de modo semelhante ao comandante, a vontade pode impor disciplina, ordem, harmonia a todos os elementos do nosso psiquismo, né? E Haroldo fala da vontade como força de comando proveniente do eu profundo e não a vontade proveniente dos caprichos do nosso ego, né? Ele faz essa distinção, né? Haroldo também nos diz que não ignora a força do inconsciente, né? E nem discorda de Jung, né? De que o eu profundo se localiza sim no inconsciente, onde também residem a sombra, os nossos conteúdos reprimidos, do mesmo modo também onde residem os inesgotáveis potenciais de desenvolvimento que temos, né? E quanto ao consciente, é justo que reconheçamos todos suas limitações e admitir que sim, ele é a morada do nosso ego, né? Por outro lado, não podemos retirar do ser humano a sua capacidade imensa de transformação, de renovação, de crescimento e de evolução, né? A história da humanidade nos autoriza a defender essa perspectiva de que o ser humano tem uma capacidade imensa de se transformar, né? Com base na observação de nossos ancestrais primitivos, né? Em resumo, né? O nosso equipamento biopsíquico é uma extraordinária aeronave, mas ela precisa ser comandada, dirigida, operada por um comandante, ou seja, o piloto em comando. Então, o ser humano, ele busca, assim, a satisfação de 6 necessidades primárias, as quais se conectam com 12 desejos e emoções primárias, né? Então, Haroldo fez essa conexão aí com esses 12 desejos e emoções
primárias das nossas 6 necessidades básicas, né? E ele trabalhou sempre em pares: medo e confiança, raiva e empatia, surpresa e antecipação, tristeza e alegria, reconhecimento e participação, e repulsa e atração. E aí ele passa a examinar o círculo das emoções, que é um automatismo que nós temos, né? Então, temos a necessidade, temos o desejo, e essa necessidade e esse desejo geram as nossas emoções, que levam ao nosso estado emocional, né? E percebemos que esse círculo das emoções, ele pode ser dividido, na realidade, em 4 quadrantes, que expressam os anseios primordiais da criatura humana, também em pares: posse, prazer, poder e prestígio, né? Então, essas posse, prazer, poder e prestígio seriam as 4 forças fundamentais que guiam o organismo biopsíquico em seu processo de manutenção, preservação, renovação de vida biológica, bem como seleção natural e evolução da nossa espécie, né? E a PNL, a programação neurolinguística, criada na década de 70 na Califórnia, Estados Unidos, por Richard Bandler e John Grinder, aplicou ao ser humano o processamento computacional, ou seja, um fluxo. O nosso processamento ocorre num fluxo como um processo computacional. Nós temos a entrada, o processamento propriamente dito e a saída. E o que seriam as entradas? Seriam os eventos, os acontecimentos que ocorrem na nossa vida. O nosso processamento é uma etapa mais complicada, né? E que vamos falar aqui superficialmente apenas, né? Eu sugiro que quem gosta muito de ciência, neurociência, não deixe de dar uma lida neste capítulo. O Haroldo traz muitos gráficos, resultados de pesquisas, inclusive. É um prato cheio para quem gosta aí da área de neurociência. Aconselho fortemente a ler, certo? Mas, de acordo com a PNL, a Programação Neurolinguística, que na década de 70 comparou o processamento que ocorre na vida do ser humano, aplicou ao ser humano o mesmo processamento que ocorre no mundo da computação, certo? Entrada, processamento e saída, né? E aí ele vai discorrendo. A etapa de processamento, né, pressupõe a existência de quê? De que haja um hardware, certo? E do seu respectivo software para que comande o funcionamento, né? Então, aplicando esse modelo de processamento computacional, onde as entradas, repito, são os eventos que nos acontecem, né? A PNL afirma que nosso sistema neurocerebral constitui o hardware, certo? Ao passo que o nosso mapa mental, e eu vou falar um pouquinho depois o que é mapa mental mais exatamente, representa o software, né? E que os nossos 5 sentidos seriam exatamente os receptores responsáveis por captar esses sinais da entrada, ao passo que todo o nosso organismo estaria encarregado de exibir na saída o resultado do processamento, né? E o objetivo de todas essas abordagens é atuar na percepção e no processamento, levando-nos a obter melhores resultados, né? E isso pressupõe que a figura do piloto em comando está ativa, né? E ao assumir que o mapa não é território, como a PNL assume, né? E que Haroldo traz esse conceito da PNL para a gente também. O que isso significa, mapa não é território? Significa que a representação que temos da realidade é apenas um mapa. A realidade é o território. E o nosso mapa, a representação que temos da realidade, não é o território, não é a realidade propriamente dita, né?
Então, com esse conceito, né, esse conceito pretende nos ajudar a mudar o modo como observamos, como percebemos e como representamos o mundo, né? E aí, partindo das contribuições da neurociência, certo? Pesquisas, trabalhos importantes de neurocientistas, da própria PNL, Haroldo elaborou uma ferramenta própria para abordar os nossos estados emocionais, né? As nossas emoções, mescladas com as necessidades e desejos que temos e alteradas por elementos diversos ao nosso redor, produzem os nossos estados emocionais, né? E o processo pelo qual as emoções se transformam em estados emocionais é bem complexo. E mais uma vez eu sugiro fortemente que vocês leiam o capítulo 7 da parte 2 do livro A Bússola e o Leme, né? E os estados emocionais, eles mudam a maneira como vemos o mundo, né? E o modo como interpretamos as ações dos outros. Que à medida que nós mudamos a nossa percepção do mundo, a gente enxerga o outro, as atitudes do outro, as ações do outro, de uma maneira diferente, né? E, evidentemente, isso vai impactar profundamente na maneira com que conduzimos a nossa aeronave, né? Que somos nós, a nossa mente, né? Então, o primeiro passo em direção à consciência emocional é aprender a identificar e descrever como estamos nos sentindo e a razão pela qual estamos sentindo isso ou aquilo, né? Muitas vezes temos dificuldades de identificar o que estamos sentindo, quanto mais o porquê, o que nos leva, qual a razão que nos leva a sentir isso, né? E as nossas emoções e esses estados emocionais se desdobram numa verdadeira linha do tempo. E essa linha começa exatamente com as entradas, ou seja, o evento, o estímulo que vai esboçar uma resposta do nosso sistema límbico, né? Que é de automatismo e emotividade, né? E esse automatismo molda, plasma o elemento cognitivo, que é a ideia, né? Então, a combinação da emotividade automática com o sistema de ideias vigentes no psiquismo individual vai gerar os complexos estados emocionais. E esses, por sua vez, vão determinar as atitudes, seja em linguagem não verbal e as palavras, né? Linguagem verbal que juntas comandam as ações e o comportamento. Então, na feliz síntese de Emmanuel, Haroldo vai nos trazer que o reflexo esboça a emotividade e a emotividade plasma a ideia, né? Então, a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as nossas ações, né? Então, nessa proposta de Haroldo, entendemos ser inexequível qualquer separação entre fisiologia e psicologia, visto que ao longo da evolução biológica de nós seres, né, toda atividade nervosa se transforma gradativamente em vida psíquica, né? O ser humano produz ideias, né? Comunica-se através de símbolos, interage, relaciona-se, estabelece intricados processos de associação psíquica, né? E toda essa nossa capacidade de pensar está diretamente ligada à emoção, como demonstram os estudos neuroanatômicos, né? Então, esse sistema das emoções parece estar organizado em rede, que exibe complexa integração, né? Sistema de integração entre os seus vários componentes, né? Onde todos os elementos exercem papéis regulatórios semelhantes entre si, não há hierarquia, né?
E toda essa pesquisa reflete a busca permanente pelo comandante, que é o piloto em comando, que se esconde por detrás da máquina, na cabine da aeronave, né? E aí Haroldo vem nos trazer em negrito que o cérebro é a cabine de comando, aonde esse comandante expressa seus sentimentos e pensamentos, bem como dirige toda a estrutura física e psíquica que é a nossa aeronave, né? Então, o processamento das emoções se dá em um complexo fluxo de rede, com o propósito adquirir um vocabulário emocional o mais amplo possível e profundo que for possível para nós, né? Esse vocabulário emocional, né, ele vai nos auxiliar a identificar, reconhecer, nomear, acolher, lidar, administrar e experimentar sem culpas cada uma das nuances da nossa vida emocional. Não há efetivo comando da aeronave sem essas habilidades, né? E de novo em negrito, Haroldo nos traz: o mundo está dividido, adoecido, sem rumo. Muito dessa desorientação se deve ao fato da desconexão com a nossa vida emocional, né? E nós aprendemos muitas coisas em diversas áreas de aprendizagem, mas não somos preparados ainda para esse autocontrole, o autocontrole das nossas emoções, né? E não se trata de um autocontrole artificial, fruto da repressão das emoções, mas daquela ação dirigida, consciente, que acolhe, que aceita, porém governa os estados emocionais, sabendo experimentar e utilizar a imensa energia psíquica que flui dos nossos estados emocionais. Então, assumir a cabine de comando, entender os componentes de nossa aeronave, saber manusear os seus recursos, são pré-requisitos para a viagem segura e agradável. No entanto, há algo mais: desempenho e compromisso são fundamentais para um bom comandante, que é o nosso piloto em comando, né? Porque um desempenho inadequado ou insuficiente vai impedir o alcance do resultado almejado. Um desempenho exagerado, excessivo, desgasta o agente ao longo do tempo, né? E o compromisso permanente com a excelência vai envolver o comprometimento com o bom para nós e para os outros. O comprometimento com a ética, com os princípios, com os valores, além de compromisso, é claro, com o aprimoramento, né? Todos esses devem ser permanentes, principalmente quando se atinge o sucesso, né? Por outro lado, é preciso também reconhecer que sabe mais quem mais executou, né? A excelência é filha da prática. E aí Haroldo volta à nave, o capitão, né? Na aviação, é importante dizer que a experiência do comandante, que é o piloto em comando, é medida no mercado por um fator decisivo: horas de voo, né? Então, o número de vezes que um piloto decolou e pousou sua aeronave com segurança e com a vida de todos diz muito a respeito da sua experiência profissional. Então, não podemos nunca negligenciar direção e o sentido da ação. Então, esse é o recado, né, de Haroldo, né, nos trazendo e nos convidando. Aí ele encerra, né, nos dizendo o seguinte, que não basta excelência, né? Nossa atividade deve refletir nossa identidade, nosso propósito, nossa missão, nossa visão, tanto em curto, médio e longo prazo. E ele finaliza o capítulo
com a citação de Walt Whitman. Ó comandante, meu comandante, nossa temível viagem está feita e nos convida, tripulação, preparar para a decolagem. Então, que estejamos prontos para a nossa temível ou não temível viagem, mas que estejamos prontos para a nossa decolagem, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, que é essa nossa busca constante. Muita paz, que Deus nos abençoe. Gratidão, querida Kátia. Obrigada por suas reflexões, por sua palavra. Que Deus te abençoe e te ilumine. E agora vamos ficar com o nosso atendimento espiritual, que já começou, como eu disse. No momento que vocês adentram o canal, o atendimento já está sendo feito, né? Os irmãos se aproximam para iniciar esse atendimento conforme as nossas necessidades. E agora vamos centrar um pouco. Quem faz seu tratamento sentado, deitado, vamos buscar a posição de receptividade. Não nos esqueçamos da nossa água para que os espíritos possam fluidificar. E fechemos os nossos olhos. Fechemos os nossos olhos. Lembrando as palavras da nossa querida Kátia. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Fiquemos numa posição de receptividade, com as mãos espalmadas para cima, deixando esses irmãos amigos, benfeitores, espíritos de luz, trazerem a energia das florestas, da água, que toda essa pleiade de espíritos adentre a nossa psicosfera, o nosso lar, limpando todas as energias deletérias, todo o cansaço, índios, caboclos, pretos e pretas velhos, essa energia maravilhosa chegando até nós, para esse trabalho maravilhoso, onde o capitão dessa nave é Jesus. E ele chega um pouco mais próximo, chega um pouco mais perto de nós e retira todas as energias, limpa nossos chakras. Mentalize agora o seu problema. Mentalize agora o que tira a sua paz. Mentalize agora o que te aflige, que eles estão te ouvindo. Inspire, expire. E eles, esses irmãos maravilhosos, vão derramando no topo do nosso coronário as energias das matas, as energias das plantas, das árvores, das flores, da terra, as energias da água,
cachoeira maravilhosa é derramada do topo do nosso coronário e vai se expandindo e se espalhando por todos os nossos chakras. Inspire, meus irmãos, e sintam a presença desses abnegados irmãos que, com toda a humildade, vêm nesse atendimento nos ajudar, nos fortalecer. Que maravilha, que bênção dessas energias trazidas por esses irmãos para esse atendimento, para esse tratamento. E essas energias se espalham pela nossa casa, pelos cômodos, se espalha pelos nossos entes queridos. Nossos entes queridos também estão sendo abençoados. Estão abençoando também o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Estão abençoando também o nosso planeta, onde quer que tenha um coração em aflição. Esse coração está sendo acolhido, acalmado, em nome de Jesus. Muita paz, muita paz. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos de Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. E assim, encerramos esse nosso atendimento, esse nosso momento, essa reunião doutrinária da tarde de hoje, com voto de muita paz. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de luz, dias de paz. Que assim seja. Até o próximo